Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e a paz do nosso Deus vocês sejam multiplicados. O Ensino colocou aqui, muito interessante, na escola dominical também, falou também no capítulo 23, no versículo 14, falou também que a preocupação de Deus, sempre, na Bíblia toda, né, preocupação com a santidade, com a nossa santidade, com a santidade do povo. Você vê que ele está no contexto do que foi ensinado na escola dominical hoje. Deus, em várias situações do povo, ali estava falando do acampamento, Deus estava preocupado com que ele estava fazendo esse presente lá naquele acampamento, que era para o povo cuidar das coisas mínimas. Então, Deus sempre procurou desde lá, ensinar o povo na sua pedagogia, dentro da palavra dele, a santidade, ser santo. E por isso esse texto aqui das bem-aventuranças, no Sermão do Monte de Jesus, Jesus está propondo o quê aqui? O que ele está falando ali? Jesus está afirmando aqui como Deus, Jesus como Deus aqui na terra, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que ele falou para nós aqui? Quem que vai entrar no céu? Está falando aqui, eu estou falando para a igreja aqui, que quem está querendo entrar no céu. Você quer entrar no céu? Você quer entrar para o gozo? Você quer entrar para a eternidade? Vivemos a eternidade? Então aqui ele está dizendo, como, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você só vai ver a Deus se você for santo. Por isso que Deus fala que sede santo, porque Ele é santo também. Deus sempre se mostrou santo. Nos louvores hoje também, falando, o louvor falando da santidade de Deus. Deus, o povo tirou, assim, tantos louvores hoje falando sobre a santidade. Então, você tem que sair daqui hoje tendo essa certeza que você só vai ser salvo se você buscar a santidade. A proposta de Deus, antes da fundação do mundo, o propósito de Deus, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, é que o seu povo fosse santo como Ele é santo. Texto conhecido por nós, muito conhecido por nós, porque o Pedro, o Paulo, o autor de Hebreus, todos eles foram bem firmes sobre a nossa santidade, sempre buscar e empenhar buscar a santidade. E para nós termos a certeza disso, a Bíblia toda fala sobre essa santidade. No Velho Testamento, talvez assim, de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus lá no passado, além de mostrar a santidade dele, Ele também vai usar a palavra santo para que o homem pudesse não misturar com as coisas daquele mundo pagão, que fazia as coisas para outros deuses, mas também por causa da impureza, a impureza da vida sexual, da impureza da vida da idolatria, da impureza de contaminar-se com aquelas coisas que não agradavam a Deus. Então Deus sempre teve esse zelo com o seu povo, buscando o quê? Que o homem pudesse ser separado. O homem sempre, Deus quis que ele fosse separado da contaminação deste mundo. E aí a gente vê no Velho Testamento várias passagens sobre isso, sobre essa questão de santidade. Então já em Gênesis nós já vemos isso. Deus, quando preparou o seu povo, o povo de Israel,
conduzindo ele até os nossos dias. Observe que Deus separou um povo das 12 tribos levitas, para que eles pudessem conduzir todas as coisas. O tabernáculo, que é a sombra do que seria a igreja hoje, para carregar aqueles utensílios, aquelas coisas que Deus fez, só eles podiam carregar. A arca da aliança. Eu vou falando aqui das coisas, eu vou falar das coisas materiais, as coisas. Você vê quanto, se ele fala do ser humano, imagina as coisas que são utensílios, por exemplo. Os utensílios. A arca, por exemplo, é um utensílio que tem que ser carregado de forma correta. Nós sabemos o que aconteceu quando os filisteus, que o povo de Deus, Israel, se tornou cativo. Então o que eles pegaram a arca? E a arca trouxe o quê? Para que os filisteus? A maldição. Porque Deus fez para o povo. E o povo estava usando, pegou a arca, achando que a arca ia abençoar. No entanto, trouxe maldição para o povo filisteu. E aí Davi, eles queriam devolver a arca, e Davi foi lá buscar. Davi estava preparado para buscar a arca? Estava. E aí aqui nós lembramos aqui do Uzá, que foi segurar a arca, foi cair e ele morreu. De forma errada, ele teve que aprender como que pudesse trazer a arca de novo. Aquela época lá de acender os incensários do templo, pegaram fogo estranho. O que aconteceu? O fogo consumiu eles. Daniel, Beltesazar lá, que ele foi fazer uma festa lá, ele usou os utensílios que o Nabucodonosor pegou do povo de Israel. Quando ele pegou para fazer aquelas festas lá de orgia, o que aconteceu com ele? Naquela mesma noite ele morreu, porque usou os utensílios separados para o povo de Deus e usou nas festas pagãs. Morreu no mesmo dia. Eu estou falando de utensílios, só exemplo de coisas materiais. Agora vamos olhar as pessoas, o povo de Deus. O povo de Deus era separado. Deus chama ele para ser um povo exclusivo. Nós podemos citar aqui o próprio livro de Levítico, que vai falar sobre, que a gente acha que o Pedro, quando citou lá ser santo porque eu sou santo, Pedro citou justamente o Levítico. E o Levítico fala, Levítico capítulo 20, verso 26, fala: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então Deus legislou o povo lá no passado a ser santo. No Novo Testamento vai falar muito mais, mas no Velho Testamento Deus já estava legislando, ensinando o povo que pudesse olhar para Deus e ver a santidade dele. Lembra lá quando Moisés foi lá pegar os 10 mandamentos? Quando ele subiu naquele monte, aí ele ficou 40 dias lá com Deus. Mas quando ele chegou lá, o que o anjo falou para ele? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. E quando ele desceu de lá, o que aconteceu aconteceu com ele? Por estar com Deus 40 dias e 40 noites lá com Deus. O rosto dele, o povo podia contemplar o rosto dele. Isso expressa que é a santidade de Deus, o poder de Deus. Homem nenhum podia ver Deus. Só quando ele está lá, não vendo Deus, mas podendo falar com Deus, contemplar ali a beleza de Deus ali, sem ver Deus, ele já saiu de lá radiante da santidade de Deus. Tanto que ele tinha que colocar um véu para poder o povo poder olhar para ele. Então, o Velho Testamento, não vou falar muito do Velho Testamento, não vou entrar dentro do Velho Testamento que mais importa para nós hoje, porque nós estamos na graça. Então eu vou voltar para o Novo Testamento e convidar você a abrir a sua Bíblia para nós podermos ver o que Deus está querendo com relação à santidade. Então, o Velho Testamento nós encerramos aqui. Já no Novo Testamento, então, Deus vai revelar a pessoa de Cristo.
no Novo Testamento, Deus vai se revelar a sua santidade através do seu Filho, o seu Filho unigênito, que vai descer aqui como nós, e ele vai mostrar para nós o que nós devemos, então, como deve ser o nosso procedimento, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então, por isso que o texto então, de Mateus, no Sermão do Monte, ele já fala, então, deu para entender por que ele coloca, já fala a condição para que nós possamos herdar a vida eterna. Qual que é a condição? Ele fala: bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração é santidade. E é o desafio meu e seu, de estarmos puros, limpos, através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele veio trazendo a mesma mensagem de Deus para o seu povo. Abra com a Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 9. Colossenses, o que Colossenses vai falar? Que Jesus, ele é a expressão, Paulo vai falar aqui, que Jesus é a expressão exata de Deus, né? E então Jesus, na personalidade de Deus, ele vai falar, ele vai ensinar para a igreja como que nós devemos como deve ser o nosso procedimento. Então no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se Jesus, ele veio na plenitude, ele veio completo, trouxe tudo para nós o melhor. Aí ele diz aqui que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então o que nós devemos orar? Para Jesus. Para nós sermos santos, separados, puros, nós precisamos olhar para Jesus e seguir os passos de Jesus. A proposta de Deus, bem direta para cada um de vocês aqui agora, é que nós possamos nos aperfeiçoar em Jesus Cristo. Amém? E nós temos uma situação melhor ainda. E hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus, que Jesus falou que ele iria para Deus, mas ele deixaria o Espírito Santo, esse Espírito Santo é que vai nos ajudar a sermos separados, a sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, vira a página da sua Bíblia aí, procure e acha aí 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Vejam o que Pedro vai falar sobre Jesus, sobre o que ele trouxe para nós, na personalidade de Deus conosco, Deus descendo até nós. Por isso, cingindo, vestindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida à revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para nos revelar qual é a vontade de Deus para com o seu povo. Verso 14, falando para mim e para você: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Então nós temos que fazer morrer aquela nossa natureza antes de recebermos o Espírito Santo. Aquela natureza nossa pecaminosa, de pecado, tem que fazer morrer. Ser santo, então, tem que fazer morrer a nossa natureza de pecadora. Verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em alguns procedimentos. É isso que está falando aqui? Aqui está falando para você está entendendo o que está falando aqui no português?
tornai-vos santos. Está falando para mim e para você, nós devemos nos tornar santos. E ele está dizendo que em alguns procedimentos não, em todo vosso procedimento. Aí alguns querem vir para congregar para a igreja só no domingo, só no culto. Pessoas não querem participar, não querem buscar o conhecimento. Pessoas acham que, por exemplo, o culto é opcional. Eu vou de vez em quando. Uma das qualidades de um santo, uma pessoa que quer tornar-se santo, aonde tiver um estudo da palavra de Deus, lá eu vou estar, porque eu quero tornar santo. Eu quero conhecer mais da plenitude de Cristo que venceu para nós, até nós. Tem gente que acha que a oferta é opcional. Não. Um santo tem que preocupar em ofertar a Deus. Tem gente que acha que visitar um órfão, a viúva, um doente, é opcional. Não. O amor que Deus está colocando dentro de cada um de nós é nato. Nós temos que fazer isso. Não é opcional, não. Nossa, é nato de um servo de Deus que é santo. Não é opção. Hoje eu vou visitar um hospital. Não é assim. Nós fazemos por amor. Não é. É uma qualificação de um santo. Uma pessoa separada, ela já faz isso. O culto não é opcional. Coleta não é opcional. Visitar os órfãos e as viúvas não é opcional. Agora, mais um ponto que não é opcional e que essa igreja aqui parou de fazer, essa congregação aqui parou de fazer, nós paramos de fazer evangelismo. Não é opcional, não. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que falar para as pessoas sobre Jesus. Quando? Onde? Todo dia, todo momento, qualquer lugar. A gente não tem que ir longe. Nós temos que ir lá onde não tem a igreja. Não. Começa dentro de casa. Começa dentro da sua casa. Com o seu cônjuge, com seus filhos, com seu vizinho. Começa dentro de nós. O evangelismo está dentro da sua própria casa. Às vezes nós perdemos nossos filhos para o mundo. Nós perdemos nossa esposa, nossos maridos para o mundo. O vizinho, perdemos para o mundo. Precisamos de ir longe. Não é a pregação, não é essa não. A pregação é santidade. Mas eu só dizer que um santo, uma pessoa que, como o Pedro está colocando aqui, tornar-vos santos em todo o vosso procedimento. Então, um dos procedimentos que o principal, servir a Deus, não é opcional. Para um santo é prioridade. Paulo continuou fazendo um apelo para a santidade. Em 2 Coríntios, vejam como que o Paulo fala sobre a santidade para a igreja. A igreja de Corinto se assemelha muito com o mundo que nós estamos vivendo hoje. E a igreja de hoje também. Então, aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, o que Paulo está aqui falando de forma veemente aqui? O que ele está querendo dizer? Ele fala que nós devemos nos purificar na carne e no espírito. É o que a nossa luta hoje, né? Qual é a luta do cristão, do discípulo de Cristo? É a luta contra a própria carne, né? O espírito guerreando contra a carne, né? E muitas vezes, quem vence? Vamos ser hipócritas, irmãos.
Muitas vezes a carne vence, não é verdade? E quando a carne vence, o que está acontecendo? Qual que é o diagnóstico que você pode fazer de você? Eu estou buscando pouco a Deus. Eu estou investindo mais nas coisas que são deste mundo do que nas coisas lá do alto. Então Paulo está querendo dizer aqui, qual que é a promessa que nós temos? Veja bem, tendo pois, ó amados, tais promessas. Promessa de quê? De eternidade, não é? O que nós estamos falando aqui hoje? De santidade. Não estou falando de ser santo, de procurar ser santo, de buscar. Lá no Velho Testamento, Deus já ensinou. Aqui hoje nós estamos falando, Paulo está falando de uma forma muito mais, porque Jesus já desceu aqui, Jesus se faz presente nas nossas vidas, Jesus é o nosso alvo. E aqui Paulo está falando que promessa? Promessa de eternidade. E ele está falando de eternidade aqui, o que ele tem que falar? Purifiquemo-nos. O que é purificar? É fazer morrer a nossa natureza pecadora, a nossa natureza que nos leva à morte eterna. E ele está falando aqui, purifiquemos-nos de quê? De toda impureza, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Aí ele fala, tanto da carne, ou seja, tanta coisa que a carne faz e que nós muitas vezes deixamos. Por exemplo, tem tanta coisa que nós deixamos de fazer para Deus que a carne vence, né? Nós priorizamos mais as coisas da carne do que as coisas de Deus. Então nós temos que mudar isso aí. Nós temos que purificar essas coisas. E deixar que o Espírito Santo sempre prevaleça, irmãos. As outras coisas, se der tempo, a gente faz. E ele fala de aperfeiçoar aqui, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que interessante, você está vendo que a palavra de Deus, o tempo todo ela fala sobre isso, o foco, qual que é o foco da palavra de Deus aqui? Santidade. Por que ele fala, o que ele está dizendo? Santidade no temor de Deus. Temor a Deus é saber quem é Deus, que vai fazer perecer no inferno aqueles que não buscam, aqueles que não se esforçam, né? E o texto aqui que mais forte bate para nós hoje, o texto que mais assim, nos dá um impacto, um texto que que faz a diferença, é o que o autor de Hebreus colocou no contexto geral de Hebreus. O que estava acontecendo com aquele judeu, aquele hebreu que estava servindo a Deus naquele tempo? O que estava acontecendo com ele? Ele estava deixando a graça e voltando para a lei. Então o autor de Hebreus tem essa preocupação. E olha o que ele fala com aquele povo lá, para nós, que está sendo deixado para nós também, né? Nós somos também na mesma qualificação, que hoje nós somos na graça também. Olha a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Esse é o texto mais direto na Bíblia que fala sobre santidade. Esse é o mais que causa o maior impacto em nós, que deve causar um impacto em você agora de manhã. Você está ouvindo a palavra de Deus. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer mais direto que isso, irmão? Você está entendendo o que você está ouvindo, o que você está lendo? Segue a paz com todos e a santificação. A paz, quem dá a paz? Jesus. Lembra lá de João 14? Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, mas a minha paz é Jesus que dá. Porque quando você chega num lugar, se você tem a paz, se você tem o Espírito Santo, ela vai fazer em qualquer lugar, seja de paz também. Mas aqui está dizendo que e a santificação, que é uma coisa que nós herdamos, que nós precisamos preservar e que nós precisamos investir. E ele está falando, se você não fizer isso, sem isso você não vai ver a Deus. E eu digo aqui da igreja, aqui, dentro da nossa congregação aqui, todos nós que somos chamados para ser Deus, mas Ele espera que todos nós sejamos aqui santos, mas sendo santos onde nós
sejamos úteis ao nosso possuidor, que é Deus. Porque muitos daqui, sentados aqui, pode ser que está ouvindo isso aqui hoje, mas não quer se tornar um servo, um santo que agrada a Deus. Quer se tornar um santo relaxado. E aí, olha o que Paulo fala. 2 Timóteo, está na sua Bíblia, 2 Timóteo, olha o que ele fala sobre relação à igreja. 2 Timóteo, capítulo 2, 21. 2 Timóteo 2, 21. Vamos ler o 20 também. 2 Timóteo 2, 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Que nós não sejamos esses de desonra. A proposta aqui agora, nessa manhã, é que nós sejamos santos, para a honra de Deus. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A santificação nos prepara para toda boa obra. E assim, quando nós fazemos isso, quando você se esforça para ser santo, se você busca a santificação, você se torna quem? Útil ao seu possuidor, que é Deus. Amém? Abra sua Bíblia então, 2 Timóteo aí, só aqui no capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, olha o verso 9. Olha que interessante. Paulo ainda ensinando Timóteo, deixando a instrução para Timóteo para instruir a igreja lá em Éfeso. Olha o que ele fala no verso 9. Jesus, o versículo 8. Não te envergonhes, falando para o Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que é o Paulo, que estava preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Agora olha o que ele fala, dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mas olha o versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha que maravilha! Deus lá antes de fazer os céus e a terra, Deus já tinha determinado que seria assim, que o povo seria santo, seria separado, Ele ia capacitar-nos, nos capacitar para que nós pudéssemos ser úteis a Ele, e nessa santificação que nós devemos buscar. Então, nós podemos até terminar aqui, mas deixar bem claro que a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos como Ele, o vosso Pai, é perfeito. E Ele nos capacita e nos dá tudo. Porque Jesus veio na sua plenitude, veio nos dar com tudo. Aonde está o problema? Em nós. O problema está comigo, o problema está com você, que não se esforça, que não busca. Então nós precisamos acordar. Porque o que está acontecendo com a igreja hoje? Com as pessoas? Vocês observaram que o corpo é templo do Espírito Santo. E quer nos fazermos o quê? Que nós sejamos separados, nós sejamos santos. Mas o que acontece com o corpo quando ele fica doente? A carne não manifesta. Quando você fica doente, a carne não manifesta, você não fica prostrado, você não emagrece, você fica indisposto, você fica com febre, você não tem ânimo para nada. E quando o espírito está doente? O corpo manifesta. Mas e o espírito? Morre. O espírito, ele não dói, não sente dor, não tem febre. Mas o espírito, então, irmãos, infelizmente, se nós não cuidarmos dele, se
nós buscarmos a santificação. O Espírito Santo, ele sai, né, daquele povo. E você sabe que não existe, né? Hebreus fala que não existe uma vez que o Espírito sai de nós, ele volta. Porque ele fala aqui, se você fizer isso, se o Espírito sair de você, o Espírito Santo, ele fala assim que não existe, Jesus não morre mais uma vez, é só uma vez. Ele fala que é impossível, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então nós devemos investir, fazer morrer a nossa natureza humana, terrena. Então nós somos templos de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 fala sobre isso. Em Provérbios fala assim que, em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Veja bem, de novo, né? Pode, você grifa aí na sua Bíblia, você lê Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós sabemos disso. Está lá nos Salmos, está em Provérbios. Mas ele fala que a ciência do santo, a ciência, conhecimento,